Sejam muito bem-vindos. Este é o programa Fides Reformata do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper e essa é a segunda temporada do nosso programa. Você encontra os outros programas, este e os demais programas, nas nossas plataformas, nas nossas mídias, tanto no IPB Multi quanto nos canais do Andrew Jumper. Hoje nós vamos falar a respeito do relato da criação e as interfaces do relato da criação com toda essa história de cosmovisão. E para isso nós temos o doutor Felipe Fontes, professor do Andrew Jumper conosco, que escreveu um artigo na Fides Reformata e o nosso bate-papo será a respeito disso. Seja muito bem-vindo, meu caro colega. Valeu, JP. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui e falar sobre esse assunto apaixonante. Muito bom. O seu artigo se chama O Relato Bíblico da Criação, uma aproximação para a cosmovisão. Por que você escreveu esse artigo? O que te motivou a isso? Bem, em primeiro lugar, por causa da cobrança do Dr. Alderi. Eu sempre me lembro disso quando alguém faz essa pergunta. Perguntaram certa vez para Nancy Pearcey por que ela escreveu Verdade Absoluta e ela falou, porque eu sou uma escritora e eu tenho que pagar as minhas contas. Então, as pessoas sempre imaginam assim uma coisa de outro mundo. Quase mística. Mas, não, isso é só uma brincadeira. Na verdade, eu tenho me interessado já há muito tempo pela doutrina bíblica da criação, em virtude de crer na centralidade dessa doutrina para a fé cristã e, ao mesmo tempo, perceber que as implicações da doutrina da criação nem sempre são percebidas de maneira ampla ou de maneira profunda. Então, é interessante quando a gente pede para as pessoas na igreja articularem o evangelho, elas geralmente falam da cruz, ou seja, elas falam da redenção. Às vezes, em virtude até de fundamentar a necessidade da cruz, as pessoas falam a respeito da queda em pecado, mas raramente alguém começa a articular o evangelho com a verdade de que Deus é o criador da realidade. E eu creio que esta doutrina, não apenas creio, mas eu acho que é possível perceber isso na história da teologia, que a doutrina da criação é fundamental para a fé cristã. Todos os credos antigos, por exemplo, começam com a verdade de que Deus é criador. O credo apostólico, por exemplo, diz que creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, essa foi a razão, acho, pela qual eu comecei a me interessar pela doutrina da criação. E esse artigo surge mais especificamente, João Paulo, da percepção de que a aproximação que nós fazemos do relato da criação nem sempre é uma aproximação muito adequada. Então, o que eu quero fazer nesse artigo é, de certa forma, discutir isso, essa aproximação, a maneira como nós nos aproximamos desse relato e fazer uma proposta de como é que, eventualmente, nós deveríamos nos aproximar dele. Basicamente, é isso aí. Você colocou o subtítulo uma aproximação para a cosmovisão. Eu sei que daria para falar muito sobre cosmovisão, mas para benefício daqueles que estão nos acompanhando, defina rapidamente cosmovisão, por favor. Rapidamente é um desafio. Cosmovisão é um conceito que nasceu no final do século XVIII para início do século XIX. É um conceito basicamente filosófico, mas que a teologia muito rapidamente se apropriou dele. E no Brasil, de maneira muito interessante, foi pelo viés da teologia que ele acabou ingressando por aqui. Então, o ambiente filosófico no Brasil usa pouco o conceito de cosmovisão, mas o ambiente teológico usa bastante. E, basicamente, eu diria que o conceito de cosmovisão, ele afirma que a nossa interpretação da realidade se dá a partir de determinados conceitos prévios que nós sustentamos a respeito dela. Então, eu diria que o conceito de cosmovisão quer dizer é que, diferente de outros seres que experimentam a realidade, nós interpretamos a realidade. Nós não apenas experimentamos, mas nós percebemos o sentido, percebemos o significado. E esse movimento de interpretação, ele se dá a partir de um conjunto de crenças fundamentais, de valores prévios, que é aquilo que a gente, em geral, chama de cosmovisão. Então, essa teia hermenêutica
constituída aí de uma série de valores, crenças e etc., que nós usamos para interpretar a realidade. Para usar uma palavra mais simples, a nossa peneira para interpretar a realidade é aquilo que a gente, em geral, chama de cosmovisão. Inclusive, há uma imagem, né, muito atrelada à ideia de cosmovisão, que eu acho que ajuda a gente nisso, que é a imagem da lente. Então, tem muita gente que usa essa imagem dos óculos para ilustrar o que é essa cosmovisão. Acho que é uma boa ilustração, embora, como toda ilustração, ela acaba deixando algumas coisas de fora. Seus limites. Isso. Mas a ideia é que todo mundo vê através de uma lente a realidade. E aí, então, o seu artigo relaciona a doutrina da criação com este conceito de cosmovisão. Eu sei que isso é o artigo inteiro, mas como que ele faz isso? Perfeito. Basicamente, o meu argumento no artigo é o de que, quando nós nos aproximamos do relato da criação, nós temos a tendência de nos aproximar de maneira equivocada. Eu diria que a gente se aproxima basicamente com duas intenções. Primeiro, a intenção de buscar uma teoria científica que possa estar presente no texto da Escritura e que dê conta de nos explicar como é que se deu a origem do cosmos ou a origem da realidade. Então, isso é o que eu chamo no artigo de aproximação com preocupações científicas, como se o relato nos desse uma teoria científica de como foi que o mundo veio à existência. Então, isso é muito comum. Então, por exemplo, boa parte das discussões sobre o texto da criação tem como pano de fundo a tensão entre o criacionismo científico e o evolucionismo, ou propostas que tentam unir tipos de teísmo com uma perspectiva evolucionista e etc. Bem, eu acredito que essas discussões têm o seu lugar, elas são importantíssimas, mas eu não creio que essa é a melhor maneira de se aproximar do texto da criação, porque eu acho que a gente perde muita coisa quando a gente se aproxima nessa perspectiva. Uma outra tendência é a gente se aproximar para tentar matar algumas curiosidades, assim, né? Então, tem algumas curiosidades que são muito comuns. A Terra é jovem ou a Terra é velha? Então, essa é uma curiosidade muito comum. E tem aquela muito curiosa, né? Que algumas pessoas costumam dizer, até em tom de brincadeira, se foi depois da queda que a cobra passou a rastejar, como é que ela se locomovia antes disso? Algumas pessoas costumam brincar apenas para apontar uma curiosidade ali. Então, eu acho que às vezes a gente se aproxima com essas duas tendências e a gente perde algo que é fundamental, que é o quanto o texto da criação ele pode nos ajudar na formação disso que eu chamo de as estacas fundamentais da nossa experiência no mundo. Então, qual é a minha tese, basicamente, João Paulo? É que o texto da criação ele foi escrito primariamente para dar a um povo que estava saindo do cativeiro egípcio, o povo de Israel, senso de identidade. Então, a ideia é, o povo havia passado 400 anos escravo no Egito, e o povo havia ouvido vários relatos de origem de diversas naturezas enquanto estava escravizado ali. E relatos de origem, eles não são pouco importantes para a concepção de quem nós somos e de como nós vivemos no mundo, não é? Os relatos de origem, eles de certa forma determinam a maneira como nós nos enxergamos, o nosso papel no mundo e etc. Então, o povo de Israel saindo do Egito depois de 400 anos, sem a revelação de Deus a respeito da origem, tenderia a ter a sua identidade, não apenas a sua identidade individual, as pessoas, mas a própria identidade como povo. E aí, a gente tem que lembrar disso, né? O povo está sendo levado para a Terra Prometida, onde ele vai se estabelecer como uma nação. E a pergunta é, qual é o relato de origem que esse povo vai usar para dizer quem ele é, como é que ele vai viver e assim sucessivamente? Então, eu creio que quando Deus revela o texto da criação para Moisés, ele tem este objetivo, ajudar o povo
a compreender de onde ele veio, para que o povo soubesse quem ele é e qual é a maneira como ele deveria viver no mundo no qual ele estava inserido. Então, eu acho que essa é a maneira como nós devemos nos aproximar do relato da criação. Não perguntando, dá para tirar uma teoria científica daqui? Ou não perguntando, como é que eu mato as minhas curiosidades aqui nesse relato? Mas perguntando, o que esse relato diz sobre quem eu sou, quem Deus é, o que eu estou fazendo aqui e como é que eu devo viver nesse mundo. Eu acho que a gente vai ganhar muito se a gente se aproximar do texto com esses objetivos e com essas intenções. Ótimo. Você comenta no artigo e você falou há pouco a respeito de aproximar-se do relato da criação a partir de um ponto de vista científico, e você critica isso. Sim. E você diz que existe uma outra aproximação que seria mais rica, mais abundante em informações. E isso, às vezes, deixa as pessoas meio perdidas, não é? Porque na nossa cultura, às vezes, quando se fala de ciência, falou-se do pináculo do conhecimento. A autoridade final. Exato. Fala um pouco sobre isso, por favor. Bem, eu acredito que isso é resultado do nosso tempo. Nós somos... dizem alguns pós-modernos, essa é uma nomenclatura muito questionável a respeito da nossa época, porque pós-modernidade tem muito a ver com uma ruptura, né? Como se a gente estivesse num momento completamente antagônico àquilo que foi chamado de modernidade. Mas há alguns estudiosos, João Paulo, que falam do nosso tempo mais em termos de hipermodernidade, como se, na verdade, nós vivêssemos num período de exacerbação dos ideais modernos. E um dos ideais da modernidade é exatamente esse ideal do cientificismo, ou da ideia de que existe uma maneira exclusiva de aproximação da realidade que nos dá o conhecimento final, absoluto, sobre a realidade. É claro que a ciência tem o seu lugar e tem o seu valor. E quando a gente fala de ciência moderna, é sempre bom lembrar disso, a gente está falando de um tipo particular de conhecimento, porque existia ciência antes da modernidade. Só que a ciência antes da modernidade não tinha os mesmos critérios, ou não se valia, né, da experimentação empírica, de formulações matemáticas, que são as características da maneira de fazer ciência que é típica da modernidade. Então, a gente tem essa ideia de que essa é a única maneira de conhecer a realidade, ou pelo menos é a maneira mais adequada, mais autoritativa de conhecer a realidade. Enquanto, na verdade, o conhecimento é multiforme, não é? Existem diferentes maneiras. Então, ao mesmo tempo em que um tratado científico diz muito sobre o que é a realidade, uma poesia diz muito sobre o que é a realidade, uma literatura fantástica diz muito sobre o que é a realidade, porque são formas diferentes de capturar de alguma forma o real, né? Muito bom. Quanto de Doiver tem nisso daí que você está falando? Tem bastante, mas eu diria que não apenas de. Eu acho que tem muitas outras coisas aqui por trás. Tem um pouco de apologética reformada, não é? De Cornelius Van Til e John Frame, etc. Tem muita fundamentando aí. O pregador vai pegar o texto de Gênesis. É claro que não foi o objetivo do teu artigo, ok? Uhum. Mas a gente está num bate-papo, então eu vou abusar, não é? Claro, fique à vontade. O pregador pega o texto de Gênesis, o relato da criação. Como você proporia ao pregador de abordar esse relato? Perfeito. Em geral, eu diria que a maneira correta de abordar o relato de Gênesis é uma maneira que eu vou chamar, que não sei se tão adequadamente, você pode até nos ajudar nisso, porque eu vou entrar mais na sua área agora. Eu diria que é uma maneira canônica. Ou seja, eu creio que um dos grandes problemas, por exemplo, de quem interpreta o texto de Gênesis
contextualmente apenas. Veja bem, eu já apontei aqui que, para mim, o contexto histórico no qual o texto foi escrito, ele é importantíssimo para a maneira como nós lemos o relato. Mas há um grupo de pessoas que lê o texto apenas em seu contexto histórico, esquecendo-se do seu contexto canônico. E eu acho que o contexto histórico tem um lugar fundamental, e aí, nesse sentido, esse grupo de pessoas acaba comparando, por exemplo, o texto de Gênesis a outros relatos de origem da antiguidade, e o que eu acho que deve ser feito, porque eu entendo que Gênesis é um texto apologético. Eu acho que Gênesis está dialogando com essas outras... Gênesis 1 está dialogando com essas outras visões a respeito de origem. Polêmico. Isso, polêmico. E está estabelecendo a verdade a respeito sobre a origem da realidade. Então, eu acredito que isso tem o seu lugar, mas a gente nunca deveria se esquecer de que a Bíblia não é apenas um livro, mas ela é uma coleção de livros que tem um único autor. Então, o cânon, embora tenha sido reconhecido pela igreja posteriormente, já estava no propósito de Deus desde que os primeiros textos começaram a ser escritos. Então, eu acho que a maneira correta é olhar, sobretudo, para o Novo Testamento e verificar quais são as relações que os autores neotestamentários estabelecem com o texto de Gênesis 1. E eu acredito que há muitas relações, por exemplo, uma relação entre o davar, lá no hebraico, a palavra criadora, e a pessoa de Jesus Cristo, no prólogo de João, por exemplo, no capítulo 1. Eu acredito que João não está ali quando ele define ou apresenta Jesus Cristo como o verbo de Deus ou o logos de Deus, apenas trabalhando com conceitos da sua época ou do seu período. Não ignoro o fato de que ele eventualmente também esteja sendo polêmico, como é polêmico o relato do Antigo Testamento. Mas eu creio que o pano de fundo e o ponto de contato de João é o davar hebraico, a palavra criadora de Gênesis capítulo 1. Então, isso diz um pouco de como é que a gente tem que interpretar aquela expressão de Gênesis 1, que é "e disse Deus". Quem é que vai ajudar a gente a entender essa interpretação? É João, quando ele estabelece isso lá no prólogo do seu evangelho. Se o texto de Gênesis é polêmico, no seu contexto, não é? Ele questiona outros relatos da criação. Se o uso que João faz no evangelho é polêmico, nós deveríamos usar esse texto de maneira polêmica hoje em dia, contra outros relatos da criação ou relatos fundamentais? Perfeito. Eu vou tentar transferir um pouco aqui a palavra polêmica para a palavra mais comum no ambiente teológico. Eu vou dizer que ele é apologético. E aí, por que eu vou dizer isso? Porque eu acho que a apologética, ela não é apenas um procedimento. A gente fala muito da apologética como um procedimento, aquele momento em que a gente dialoga com alguém que não é cristão e apresenta a legitimidade, ou procura apresentar argumentos em prol da legitimidade ou da superioridade da visão de mundo cristã em relação a outras visões. Eu acredito, João Paulo, que a apologética é uma perspectiva, é um modo de ser. Há um sentido no qual a gente está fazendo apologética o tempo inteiro. Por quê? Porque incredulidade não é uma tendência só dos outros. Incredulidade é uma tendência nossa também. Então, argumentar conosco mesmos em prol da veracidade da palavra de Deus, apresentar argumentos que nos ajudem a perceber a veracidade desta palavra, é útil não apenas na relação com outras pessoas, mas é útil para a própria firmeza da nossa fé enquanto pessoas que creem, mas vivem ou lutam com essa tendência da incredulidade. Então, sem dúvidas, eu acredito que todo sermão, em certo sentido, é apologético. Todo sermão é polêmico. Ele está, de alguma forma, expondo uma visão de mundo
que contraria a palavra de Deus e dizendo, olha, você tem tendência a receber e a confiar o seu coração a essa visão de mundo. E ele está dizendo, olha, é melhor confiar naquilo que Deus diz em sua palavra por essas e por aquelas razões. Então, eu acho que todo sermão, de certa forma, é apologético ou é polêmico, e o pregador deveria se apropriar desses textos também de maneira polêmica. Muito obrigado por esse bate-papo gostoso. Você pode ler o artigo do Dr. Felipe Fontes com todos os detalhes, notas de rodapé, a oportunidade de você aprofundar-se a partir das fontes que ele usou. Você pode ler isso na revista Fides Reformata. Aliás, são 26 anos de revista ininterruptamente publicada e tudo de graça na internet. Então você pode entrar no website do Andrew Jumper, cpaj.mackenzie.br, e se beneficiar deste e de muitos outros artigos. Felipe, muito obrigado. Foi bênção conversar contigo aqui. Obrigado. Uma alegria para mim também, João Paulo. Até o próximo, se Deus quiser. Até a próxima.